Oi, gente, tudo bem? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, caso você queira receber notificações quando eu postar mais vídeos e também para ajudar a gente, deixe um comentário aqui embaixo para gerar engajamento, né? E para fazer com que o vídeo suba para mais pessoas, isso ajuda bastante a gente. E o vídeo de hoje é para falar sobre doenças. Sim, gente, não sobre uma doença específica, mas sobre doenças em geral e que relação isso tem com a nossa espiritualidade, com a nossa encarnação atual, quais doenças são provas e expiações e quais não são, né? E só para que vocês entendam a minha linha de raciocínio, porque muitas vezes a gente vê, né, os YouTubers falando, às vezes, de vários assuntos, só que você se pergunta da onde que essa pessoa tá tirando isso, né? Eu posso confiar nisso ou não? Eu acredito nela, eu acredito em outra. Então, eu vou explicar para vocês primeiro a minha linha de raciocínio e quais são as pessoas, os trabalhos que eu baseio também esses conhecimentos, que eu considero como os que para mim parecem os mais corretos, para vocês entenderem se vocês concordam ou não também, né? Para quem não sabe, eu gosto muito dos trabalhos de Chico Xavier e eu leio todos os livros do André Luiz. Eu não li todos ainda porque eu tô no 8º, sim, ele tem 13 livros. Então, os conhecimentos aqui hoje que eu vou falar são baseados nos livros de André Luiz, né, psicografados pelo médium Chico Xavier, e também envolve ensinamentos de Jesus Cristo. Eu trago aqui algumas citações de Jesus e também descobrimentos da ciência na atualidade. Sim, gente, porque a ciência está avançando rapidamente. Basta buscar que a gente encontra várias coisas legais. E eu vou trazer aqui alguns fatos reais juntos dos ensinamentos de Chico Xavier, André Luiz e Jesus Cristo. Então, sobre doenças expiatórias ou não, gente, muitas pessoas falam sobre punições divinas, né? E sobre doenças serem formas de Deus punir a gente por coisas que a gente fez na encarnação anterior. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu não vejo nenhum tipo de, digamos assim, prova ou expiação como uma forma da gente ser punido. Eu vejo mais como uma forma da gente aprender algo alguma lição que a gente precisa, né, para caminhar em rumo à nossa perfeição espiritual. Sim, gente, porque o objetivo de todos os espíritos é se tornarem perfeitos. E muitas vezes aquilo é sim uma prova que você precisa passar para chegar na perfeição espiritual. Porém, nem todas as doenças e todas as enfermidades são provas ou expiações. Muitas delas são causadas por nós mesmos. E eu venho aqui trazer, eu separei aqui algumas citações dos livros do André Luiz para a gente entender do que eu estou falando, né? Aqui no livro Evolução em Dois Mundos, ele tem que o corpo é um reflexo da mente, cada célula responde aos pensamentos e emoções que cultivamos, gerando saúde ou enfermidade conforme a natureza dos nossos impulsos. Aqui no livro Domínios da Mediunidade, a gente tem o pensamento contínuo em padrões negativos ou desequilibrados gera zonas de sombra no corpo espiritual, que mais tarde se refletem no corpo físico, predispondo a doenças. No livro Mecanismos da Mediunidade, a mente é um dínamo criador, seus reflexos atingem todas as células do organismo, fortalecendo ou desgastando segundo a direção dos nossos pensamentos. Do livro Entre a Terra e o Céu, a culpa, o remorso, a mágoa cultivados em silêncio formam desequilíbrios profundos que se materializam em doenças físicas no transcurso do tempo. E no livro Missionários da Luz, temos também a enfermidade física, e em muitos casos é a somatização de conflitos e desarmonias de alma, cuja causa reside na maneira de pensar, sentir e agir.
E no livro Nosso Lar, cada emoção negativa, como ódio, inveja ou ressentimento, é uma força desagregadora que age sobre os órgãos e tecidos, desequilibrando a harmonia do corpo físico. E também essas reflexões que eu trouxe aqui, todas falam sobre o efeito do pensamento no corpo físico, né? Em vários momentos ele diz que o nosso pensamento pode alterar a nossa realidade física no sentido de causar doenças e também curá-las. Sim, gente, o pensamento pode curar doenças. Em outros momentos também, os mentores, o Clarencio, fala para o André Luiz que no futuro a ciência irá entender que boa parte das enfermidades, boa parte não, tem um momento que ele fala assim que quase todas as enfermidades são causadas pelo psiquismo, sim, pela mente da pessoa. Isso quer dizer, gente, que existem sim doenças expiatórias, doenças de prova, né? Principalmente aquelas as quais a pessoa já nasce com elas. Porém, boa parte, eu diria assim, 99% das doenças são causadas pelos nossos próprios comportamentos e também pensamentos. Comportamentos no sentido de que como você anda cuidando do seu corpo. Aí a pessoa não pratica exercício, ela não se alimenta bem, ela está cheia de vícios, né? Enchendo o seu corpo de coisas tóxicas como cigarro, álcool e até coisas piores. E daí dá uma doença nela e era uma prova que eu tinha que passar. Não, às vezes é um negócio que devido ao nosso próprio descuido, aconteceu. Tanto que o próprio André Luiz, a gente não tem no filme e no livro Nosso Lar, que o motivo do desencarne dele foi... como é que fala? Não pode falar essa palavra aqui no YouTube, mas como se ele tivesse tirado a própria vida dele involuntariamente. O que é grave, né? Tirar a própria vida é muito grave. E ele fez isso involuntariamente porque foi devido à vida que ele vivia, que causou doenças, né? Dizem que era uma doença assim na parte estomacal ou intestinal ali, que fez com que ele perdesse a vida dele. Então até o André Luiz é um exemplo disso. Não era para ele desencarnar naquela idade. Ele desencarnou antes da hora devido à própria imprudência dele. E muitas doenças que a gente tem hoje no mundo físico são, sim, devido à nossa imprudência. Mas a parte que muitos não sabem e que é a novidade que eu estou trazendo nesse vídeo, que é que muitas doenças são causadas pelos nossos pensamentos. Sim, gente. E para isso eu trago aqui a citação de Jesus Cristo a respeito. Tem um momento que Jesus cura um homem que não andava, mas esse homem, né, não se levantava da cama, e Jesus vai lá e fala para ele: primeiro, você acredita que eu posso te curar? Repare que toda vez que Jesus vai fazer algum milagre, ele nunca já chega e faz o milagre. Ele sempre pergunta para a pessoa antes: você tem fé de que eu posso te curar? Aí a pessoa geralmente fala: sim, eu tenho fé, eu acredito. Aí em seguida ele vai lá e cura. E ele faz isso com esse homem: você tem fé que eu posso te curar? O homem fala que sim. Ele vai lá e cura o homem. E ele fala assim: agora se levante e vá e não peques mais. Ele fala dessa forma: não peques mais. Mas o que ele quis dizer com isso? O que o pecado tem a ver com o cara tá na cama enfermo, tava sem conseguir andar, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? E lendo os livros do André Luiz, eu entendi mais profundamente esse assunto, que é a nossa mente pode sim causar os desequilíbrios físicos na gente. E eu já citei aqui em outros vídeos um caso pessoal meu. Eu tinha uma alergia nas minhas mãos, que chamava dirsidrose. E essa alergia era muito severa, aparecia um monte de bolha nas minhas mãos todas, a minha mão ficava quase na carne viva. Aí eu comecei a perceber que essa alergia
apareciam mais nas épocas que eu estava mais estressada no trabalho, que é a tal da, é doença por causa do estresse. Os médicos falam isso para dar uma explicação do negócio que eles não fazem ideia de como surge, né? Que era o meu caso, uma doença causada pelo estresse, mas qual estresse, qual situação específica aí, os médicos não sabem, né? Eles falam assim, é estresse, porque eles não têm outra explicação, simples assim. Acontece que eu percebi que o meu estresse, ele era devido a eu me pressionar por querer fazer tudo perfeito. E na época eu mexia com frete, e frete é um negócio muito dinâmico, muito rápido. Então, você tem que estar fazendo as coisas rápido. É mais importante você fazer rápido do que você fazer bem feito, entende? E eu queria fazer os dois. E daí, às vezes, eu cometia erros. E, às vezes, o menor dos erros, aquilo me atormentava, que eu perdia o sono, eu ficava agoniada, chorava, e por aí vai, né? E aquela mandação de e-mail, né? E chefe cobrando. Mas eu percebi que o meu estresse era devido eu querer ser perfeita num trabalho que às vezes é muito difícil, né? É muito difícil você fazer exatamente tudo perfeito o tempo todo. Eu sei que todos nós estamos caminhando para a perfeição espiritual, gente, mas a gente ainda não tá tão perto, né, do objetivo final, então a gente ainda comete erros. E eu não aceitava que eu cometia erros, eu não aceitava, né? Aquilo me deixava estressada. E a minha dierzidrose era uma forma de eu me punir pelo que eu achava que eu estava fazendo errado. Sim, gente, muitas vezes alguma doença que eles chamam de doença autoimune é uma forma de você punir a você mesmo. E quando eu me toquei disso, eu falei, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Eu estou me punindo, eu entendi que eu estava me punindo e parei de me cobrar tanto. Eu juro pra vocês que nunca mais me apareceu dierzidrose. Nunca mais me apareceu. Às vezes eu começo a me estressar, por exemplo, às vezes tem alguma situação, eu começo a me estressar e começa a querer sair uma bolinha, aí eu já percebo, opa, calma aí. E daí eu já corrijo os meus pensamentos que estavam querendo fazer ela aparecer de novo, porque se eu bobear, ela volta do mesmo jeito que ela era antes. E junto disso eu trago também os estudos recentes sobre efeito placebo. Tem um livro que eu li, que é do Dr. Joe Dispenza. Eu sempre falo dele aqui, porque eu amo o Dr. Joe Dispenza. E esse livro é muito bom, que chama Você é o Placebo. E nesse livro ele traz vários casos reais de efeito placebo na prática. E lá ele mostra casos de pessoas que se curaram e pessoas também que se adoeceram e pessoas até que vieram a falecer devido à própria mente delas. Por exemplo, em estudos de medicamento, eu falo a ciência, o mundo científico, começou a perceber o efeito placebo em estudos de medicamentos. Porque quando você vai fazer os estudos de medicamentos, sempre tem um grupo controle e um grupo que realmente está tomando medicamento. E no grupo controle, você dá uma pílula de placebo. Ou você faz até uma cirurgia placebo. Vou explicar para vocês isso aqui. No grupo de controle, ou seja, o controle você não faz nada neles, porque é o grupo que vai ficar normal para que você veja as diferenças que está tendo no grupo que realmente está tomando o medicamento. Ele cita esse caso que é da cirurgia de mentira, né? Tinham o grupo que foi feita a cirurgia, pegaram pessoas que tinham uma doença no joelho, um problema lá no joelho. Aí, em algumas das pessoas, eles fizeram uma cirurgia para verificar se elas iam melhorar ou não. Em outras pessoas, eles simularam uma cirurgia. Simularam em que sentido? Fizeram todo o processo anterior, né? Deram anestesia geral e daí a pessoa dormiu. Aí eles foram lá, fizeram cortes superficiais no joelho da pessoa, costuraram para a pessoa acordar e achar que ela tinha sido operada, mas ela não tinha sido. Então, um grupo realmente foi operado, outro grupo eles fingiram que operaram para a pessoa acreditar que ela tinha sido operada. Sabe qual foram os resultados? O grupo onde foi fingida a operação melhorou tanto quanto o grupo que foi feita a operação. E eles ficaram assim, ué,
Mas pera, como assim, né? Mas a gente só fingiu que fez a cirurgia neles e eles melhoraram tanto quanto o outro grupo? E tem vários outros exemplos. Ele cita também um caso de pessoas que tinham depressão, né? E o que acontece? Na hora que você vai fazer o estudo de medicamento, você fala para essas pessoas, ó, a gente tem esse novo remédio aqui no mercado e que pode ser que esse remédio te ajude a resolver o seu problema. Imagina aquela pessoa que às vezes a doença dela, ela já tentou de tudo, ela não tem cura, tudo sempre dá errado e ela descobre que tem uma chance daquele medicamento ajudar ela. Aí essas pessoas entram nesse estudo esperançosas, com fé de que aquele medicamento vai resolver o problema delas. Aí eles percebem que o grupo placebo, o grupo de controle, tá melhorando junto com o grupo que realmente está tomando remédio. E às vezes melhorando até melhor, até mais, né? Esse caso do estudo de pessoas que estavam em processo depressivo, né? Depressão às vezes severa, perceberam que as pessoas que estavam tomando placebo melhoraram tanto quanto as outras. E foi aí que os cientistas começaram a descobrir o efeito placebo. Mas o que é o efeito placebo? E daí só inventaram, né, esse nome, mas ninguém conseguiu explicar ainda o que é exatamente. Que é basicamente você se curar ou se adoecer com a sua própria mente, porque a sua mente tem poder de tanto te curar quanto te adoecer, que no meu caso me adoecia como? Me fazendo ter alergias. E daí eu trouxe essas citações aqui para a gente ver que tem embasamento na literatura espírita. Também estou mencionando o livro do efeito placebo, de Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, para vocês saberem que tem base científica também de que a gente mesmo é capaz de causar nossas próprias doenças e a gente é capaz de se curar também. Inclusive, o Dr. Joe Dispenza, ele começou esses estudos porque ele foi atropelado por uma caminhonete, quebrou uma vértebra nas costas, no meio aí, sei lá onde, perdeu o movimento das pernas. Sim, gente, o Dr. Joe Dispenza, depois pesquisa lá sobre ele. Perdeu o movimento das pernas, por um acaso, assim como aquele milagre que Jesus fez, né? E os médicos falaram para ele que ele teria que fazer cirurgia, seria uma cirurgia muito complexa e as chances dele de melhora eram muito pequenas. E ele, pensando nas possibilidades, ele falou assim, eu não vou fazer cirurgia. Por quê? Porque eu confio que existe algo maior que eu, algo que vai além de mim, algo mais poderoso que eu, que é capaz de me curar. E ele colocou a fé dele de que ele seria curado. E ele disse que 12 semanas depois, 12 semanas vai dar o quê? 3 meses depois desse acidente, de todo esse processo, ele saiu do hospital andando e curado. Sim, gente. E hoje, você olha os vídeos dele, perfeitamente normal, não tem nada de errado no corpo dele, né? Você nem sonha, fala, até parece que esse homem passou por tudo isso mesmo, né? E no livro dele, ele traz casos reais de outras pessoas que fizeram a mesma coisa, que se curaram, às vezes, de câncer, de outras doenças graves. Eu não estou te dizendo que, com certeza você vai se curar da sua doença. Eu estou te dizendo que é possível, que sim, qualquer pessoa seja curada de qualquer doença, se ela tiver fé. Aí a gente volta para Jesus Cristo. Por que que Jesus sempre perguntava, você tem fé de que eu posso te curar? E o que que ele disse para aquela mulher que tocou na veste dele também e foi curada, que ela pensou assim, se eu só conseguir tocar num pedacinho da roupa dele, eu vou ser curada. E ela foi lá e tocou. O que que ele disse para ela? A tua fé te curou. Vocês percebem como esse conhecimento está na humanidade desde sempre? A gente pode remeter até aos princípios herméticos, que eu já falei várias vezes aqui, vou continuar falando, o princípio do mentalismo. O que a gente pensa se torna realidade. Então, se você pensa que você vai ser curado, você pode ser curado. O resumo do vídeo é esse, gente. Não sei exatamente o que você está passando ou não. Não sei exatamente o que você tem ou não.
mas tente não encarar isso como, é uma prova que eu tenho que passar e não tem jeito. Essa forma de encarar pode fazer que o problema se aumente, digamos assim, ou se perpetue sem a necessidade. É importante a gente manter a fé em Deus, se manter positivo, porque como ele diz aqui, os pensamentos negativos, como o ódio, a inveja, o ressentimento, é uma força desagregadora que age sobre os órgãos e tecidos, desequilibrando a harmonia do corpo. A enfermidade física, em muitos casos, é a somatização de conflitos e desarmonias da alma. Então, quando você encara uma doença de uma forma negativa, é algo que eu tenho que passar mesmo, não sei o quê, e você não fica com a esperança de ser curado, tenha fé em Deus, de que Ele pode te curar, se Ele quiser, aquilo às vezes vai piorar ou se perpetuar, né? No livro do André Luiz, ele fala que a maior parte das doenças são causadas pelos nossos pensamentos. Então, qual que é a melhor forma de evitar doenças? É orar e vigiar, né? Vigiar seus pensamentos, cuidar para que você não gere esse tipo de energia ruim que você estará emitindo para o seu corpo, né? E manter fé em Deus, caso você já esteja, né, passando por um momento, uma situação difícil aí em relação ao seu corpo físico, manter a fé em Deus. Gente, eu aconselho os vídeos do Dr. Joe Dispenza, porque ele foi capaz de se curar e eu acredito que muitas outras pessoas sejam. E o livro Você é o Placebo, especialmente se você realmente tem aí um caso com alguma coisa grave, né? Esse livro, ele explica tudo isso aqui que eu tô falando e mostra na prática que as pessoas conseguem sim se curar. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que isso ajude vocês a entender melhor a questão de reencarnação, o que é prova, o que é expiação e o que é nós mesmos que causamos, o que é devido a nossas próprias ações. E as questões do corpo físico têm muito relação com isso. Espero que vocês fiquem bem, espero que esses livros, esses conhecimentos ajudem vocês. E caso você esteja num caso como esse, né, com algum problema no seu corpo físico, gostaria de deixar para você os meus pensamentos positivos. As coisas que nós vivemos no mundo físico são coisas para nos ajudar a nos aperfeiçoar. Gente, eu tenho a língua meio enrolada, não consigo falar muito rápido essas palavras. Mas então tá, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.